Hoje, 24 de maio de 2026, na presença do Deus vivo, Cristo Jesus, e da Igreja Batista Memorial, a Ilha do Governador, vou pregar sobre o seguinte tema, e é de tirar o fôlego. Às vezes, esta mensagem não é para você, mas serve de aprendizado espiritual. Tema: o terrível engano do crente moderno que se julga salvo, mas continua adormecido. Agora, como o crente atual deve reagir à verdade bíblica? Apresento uma exposição teológica e apologética urgente, fundamentada em texto do Antigo e Novo Testamento. Sofonias 1:12, Êxodo 16, 11 a 21, Apocalipse 3:1, Mateus 23, 27, Lucas 13, 26, 27, Amós 6:1, Mateus 25, 6, 11 e 12. E agora siga e obedeça a Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, e não pense em mais nada. Comece agora. Existe um perigo silencioso e devastador que ronda os membros de igrejas. Não é o mundanismo escancarado lá de fora, nem os vícios que envergonham a sociedade. O perigo mais terrível, aquele que tem arrastado multidões de almas, de crentes para a perdição, é e sempre foi o comodismo. É a ilusão de quem está na igreja há dias, há meses, há anos, e acha que a sua salvação está garantida pelo tempo de membro e pela tradição. É o crente moderno que, sem perceber, adormeceu na fé em Cristo Jesus. Eles talvez conheçam os hinos antigos de cor. Carregam suas Bíblias debaixo do braço, com reverência. Têm o respeito dos irmãos na igreja, contribuem fielmente e cumprem todas as suas obrigações religiosas. Para quem olha de fora, são exemplos, verdadeiros pilares da igreja. Mas, no silêncio do quarto, Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, sabe que a alma desses crentes entrou num estado de profunda letargia espiritual. A brasa do primeiro amor se apagou há muito tempo.
e muitos apenas se acostumaram com a frieza das cinzas. Conheço bem esse mal que adoece os crentes modernos e deixa um alerta aqui e agora, capaz de fazer você dobrar os joelhos em pranto, em lágrimas. O pior lugar do universo para se dormir é à beira do abismo, do inferno, embalado pela falsa paz de uma religião de costumes. O diabo não precisa incomodar o crente moderno que já está confortavelmente adormecidos nos bancos das igrejas. Ele apenas cruza os braços, isso é o diabo, e o deixa sonhar com a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, até que esses tais crentes abram os olhos no inferno. Se você prefere o conforto do sono espiritual, permaneça como está. Mas, se ainda resta um pingo de temor a Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, no seu coração, permaneça ouvindo essa pregação e dê ouvidos a essa pregação. Você já parou para pensar na diferença brutal que existe entre um homem que está em paz e um homem que está anestesiado? Se você olhar para ambos deitados em uma cama de hospital, os dois parecem perfeitamente calmos. Não há gritos, não há desespero, não há agitação, mas a realidade invisível entre eles é um abismo, é um inferno. O homem em paz com Cristo está espiritualmente restaurado lá na cama do hospital. O seu corpo descansa, porque a guerra acabou e não há mais perigo algum, porque é salvo, convertido. Mas o homem anestesiado, no entanto, está com a doença letal devorando as suas entranhas em silêncio. Ele apenas não sente a dor, porque os seus nervos foram temporariamente adormecidos pelos remédios. Muitos daqueles que estão na igreja há semanas, há meses, há anos, acreditam ter a paz de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Mas, diante dos olhos como de chama de fogo do juiz de toda a terra, Cristo Jesus, o que eles têm é uma anestesia religiosa profunda e perigosa em todos os níveis e sentidos espirituais. É por isso que bato na tecla. Se você for orar por um doente
tem que saber, é convertido ou não é convertido? Quer saber como é que essa anestesia é administrada? Ela não vem por meio de grandes escândalos, de bebedeiras ou de pecados que chocam a sociedade. Essa anestesia é injetada, gota a gota, quarta-feira a quarta-feira e domingo após domingo, por meio da rotina. O homem acorda de manhã, veste a sua roupa, a mulher o seu vestido, a sua calça, pega a sua Bíblia, pega o ônibus, entra no carro, cumprimenta os seus amigos no mesmo lugar de sempre, canta os hinos que tanto ama, ouve a mensagem da palavra de Deus, balançando a cabeça, entrega a sua oferta, volta para casa, senta para almoçar ou jantar com a família, e a sua consciência suspira aliviada, sentindo que o dever semanal com Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, foi perfeitamente cumprido em sua vida. Já pensou nisso? Olhando para os crentes respeitáveis e tradicionais da nossa própria época, vou proferir uma sentença que deveria fazer tremer até o membro mais notável. O pior engano que pode cair sobre uma alma é o de substituir a comunhão viva, amorosa e ardente com o Espírito Santo pela mera frequência aos cultos. Muitos caminham passos largos para o inferno, marchando e marchando ao ritmo dos hinos da igreja, completamente seguros de que o hábito os salvará. Quando, na verdade, o hábito era apenas as suas consciências. O hábito, se não for regado com lágrimas de arrependimento, se torna o coveiro da sua salvação. A rotina religiosa criou uma geração de pessoas que simplesmente perderam a capacidade de chorar pelas suas próprias iniquidades. Faça o esforço, lembre-se dos seus primeiros anos na fé em Cristo. Lembre-se de como seu coração ardia e tremia diante da presença de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Naquela época, se você cometesse uma pequena falha, se dissesse uma palavra ríspida dentro de casa, ou se tivesse um pensamento impuro, a sua alma entrava em agonia. Você procurava um lugar isolado para dobrar os joelhos, chorar e clamar pela misericórdia de Deus. Mas, e hoje, olhe, irmão, irmã, para o estado
do seu coração. Hoje, muitos crentes modernos passam meses nutrindo mágoas e ressentimentos contra o irmão da igreja ou da família biológica. Hoje, muitos crentes modernos passam semanas julgando o pastor e murmurando sobre as decisões da igreja sem sentir única ponta de culpa. Mas agora a espada vai cortar. Mas no domingo, no primeiro domingo do mês, esses crentes tomam a ceia do Senhor com a facilidade assustadora. A mão que segura o cálice não treme. O coração de quem come o pão não sente o menor remorso. Esses crentes não estão em paz com Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Eles, preste atenção, estão espiritualmente em coma. O profeta Sofonias entrega um diagnóstico aterrorizante da parte do Senhor contra os que dormem na religiosidade. Sofonias, capítulo 1, versículo 12. A Bíblia diz: e há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão repousando sobre as suas bordas, sobre as bordas do vinho, que dizem no seu coração: o Senhor não faz o bem nem o mal. Agora, outra versão de Sofonias 1,12. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão repousando ou assentados sobre as suas fezes, cocô, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem mal. Sofonias 1,12. A expressão assentados sobre as suas fezes faz uma analogia a alguém que está tão acomodado, inerte e acostado em sua própria zona de conforto, que não se levanta nem para limpar a sujeira a seu redor. Assentado na própria feze. Eram pessoas céticas que desacreditavam da justiça divina, achando que Deus não interviria na história, nem julgaria os seus pecados. Na linguagem bíblica, a expressão repousando sobre as suas borras do vinho fala do vinho que repousa por muito tempo sobre os seus resíduos, tornando-se espesso e perdendo o seu valor original. Essa é a linguagem exata do crente moderno estagnado no tempo, já que não teme a Deus.
ele acha que Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, tolera a sua mornidão espiritual apenas porque nenhuma disciplina pública o alcançou. Mas o tribunal de Cristo Jesus não vai olhar quantas vezes a sua presença foi confirmada no culto. Ele, Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, vai julgar se por debaixo desse verniz impenetrável de tradição, de religiosidade, existia um coração que realmente sangrava por ele. Ou se você era apenas um relógio de corda funcionando no modo automático. A ortodoxia fria, sem o fogo do Espírito Santo, é apenas o cadáver da verdade. O diabo adora crentes modernos que têm rotina inabalável, mas não tem fervor espiritual. O crente moderno fervoroso incendeia os outros, mas o crente moderno adormecido é a garantia de que o cemitério continuará em silêncio absoluto. Faz sentido para você? O segundo engano que mantém o crente de hoje em coma profundo é a idolatria do passado. Se eu perguntar agora sobre a sua vida com Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, sua mente vai viajar no tempo. Você não vai me falar de hoje, de amanhã. Vai me falar do dia do seu batismo, ou daquele culto inesquecível. Sabe o que você fez? Você emoldurou o ontem e o pendurou na parede da sua mente. Você transformou a sua fé em um museu de memórias mortas. A tragédia do crente moderno adormecido é que ele tenta sobreviver. Hoje, usando a graça que recebeu ontem. Mas a lei do reino de Deus é brutalmente clara quanto a isso. A graça não pode ser estocada. No livro de Êxodo, capítulo 16, versículos 11 a 21, Deus enviou o maná do céu para alimentar o povo no deserto. Mas havia uma regra inquebrável. Eles deveriam recolher apenas a porção diária. Se alguém tentasse guardar o maná, o alimento que vinha do céu, para o dia seguinte, a Bíblia diz que ele criava vermes e cheirava mal. Muitos crentes hoje tentam alimentar
alma com maná que caiu há décadas, há anos. É por isso que espiritualmente a vida deles cheira a morte. O seu batismo foi real e a sua experiência inicial verdadeira, mas muitos crentes modernos pararam no tempo. Aquele fogo se apagou. Agora restam apenas as cinzas de uma religião mecânica. A fé virou um currículo espiritual. Você, irmão, conhece crentes assim? Eu conheço muitos. E culpo o pastor e a igreja. Com a precisão de um cirurgião, vou arrancar um tumor sem anestesia. Confrontar os crentes modernos da atualidade que vivem ancorados em memórias. Olha, não me fale do que você sentiu há muitos anos. Não me fale isso, por amor de Deus. Não me fale das lágrimas que você derramou na adolescência. Não me fale disso. Eu quero saber o que o seu coração sente hoje por Cristo Jesus. Uma fé morta se gaba de uma conversão no passado, mas uma fé viva prova a si mesma por uma obediência ardente no agora, no presente. Se a cruz de hoje é leve, a sua salvação de ontem é uma farsa. Ouça isso com temor e tremor. A igreja em Sardes, descrita no livro do Apocalipse, capítulo 3, sofria dessa exata doença. Eles não eram hereges, não estavam adorando ídolos, não haviam abandonado o culto no templo. Quero ouvir o que Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, diz à igreja em Sardes, Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Disse Jesus: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas agora a espada arranca a cabeça, mas está morto. Repetir: tens nome de que vives, mas está morto. Preste atenção. A reputação de alguns crentes modernos na igreja é impecável. O pastor confia neles. Os irmãos pedem seus conselhos. Ele sabe exatamente quando dizer amém e glória a Deus no tom correto. Esses crentes modernos sabem se portar como o crente maduro, mas Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, não está olhando para a reputação deles no culto ou na vida.
Jesus caminha pelo meio da igreja, olha para o altar do coração e fala assim: está morto, está morto. É terrível ouvir isso. Está morto. Tem nome de que vive, mas está morto. Um cadáver pode ser vestido com a melhor roupa. Um cadáver pode ser colocado na cadeira mais honrada do templo. Mas este continua sendo um cadáver. Ele não tem fome, não tem sede, não sente frio, não sente dor. É exatamente assim que muitos crentes modernos se encontram hoje diante de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Mortos espiritualmente, conforme a igreja em Sardes. Preste atenção. Quando foi a última vez que você sentiu fome genuína da palavra de Deus e pegou a Bíblia e leu a Bíblia, e leu a Bíblia, e leu a Bíblia, e leu a Bíblia, e não um mero desejo de só um versículozinho só, no culto do quarto domingo? Quando foi a última vez que a frieza do seu próprio coração lhe causou dor, pranto e vergonha? Se você não tem fome das coisas celestiais e não sente dor pelo seu distanciamento de Cristo Jesus, o seu certificado de batismo, os seus anos de membro de igreja e seus títulos eclesiásticos servirão apenas para o combustível para o seu próprio julgamento. Você transformou um relacionamento vivo em uma lembrança intocável, enquanto admira a sua própria história no espelho do orgulho religioso. O diabo sorri, porque ele sabe que não precisa se preocupar com o soldado que trancou a espada do Espírito, a palavra de Deus, guardada em um armário e foi dormir. O que você vai fazer agora? O terceiro estágio do coma espiritual é o mais perigoso de todos, porque ele veste a roupa da santidade. É a cegueira do fariseu. Tu que tens décadas de igreja, constituíste uma régua moral muito conveniente para medir a tua própria salvação. Tu olhas para a tua vida e dizes: eu não bebo mais, não fumo mais, não cometo mais adultério, não roubo ninguém, não estou no mundo das drogas. E baseado nesta lista de coisas que não fazes, tu te convences de que o teu coração é puro e que a cidade
do Deus vivo, a Jerusalém celestial é a tua morada garantida. Quer ouvir mais? Mas deixe-me dizer uma verdade que vai rasgar a sua falsa segurança. O diabo não se importa nem um pouco se você não fuma, ou não bebe, ou não se prostitui, desde que o seu coração esteja transbordando de veneno, orgulho, calúnia, murmuração, amargura, entre outros. A igreja moderna e tradicional domesticou o pecado. Pode ser aquela mágoa profunda, intocável, que você guarda do seu irmão há anos, recusando-se a perdoar. Pode ser a avareza, o apego doentio ao dinheiro e aos bens materiais, ou até mesmo, o pior de todos, o orgulho silencioso. Cuidado com os pecados que a religião considera pequenos ou aceitáveis. Um pequeno buraco no casco é suficiente para afundar o maior e mais seguro dos navios. Olha aí o Titanic. O homem adormecido na igreja não é aquele que está com a mão suja de sangue, mas aquele que guarda a serpente da malícia e da amargura debaixo da sua capa de piedade, achando que a serpente não vai mordê-lo. Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, confrontou os crentes adormecidos da sua época com uma brutalidade que você se recusa a ouvir em Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda imundície. Mateus 23, 27. Igreja, um sepulcro caiado é apenas uma tumba pintada de branco. Isso se vê em cemitérios. E é exatamente assim que muitos crentes modernos estão hoje. O vocabulário evangélico é perfeito, mas por dentro, o coração é um túmulo frio. Um coração incapaz de amar os perdidos, cheio de críticas, cheio de julgamentos e com a ausência total do Espírito Santo. Muitos crentes modernos acostumaram-se a pecar no pensamento e na língua e não sentem mais vontade de chorar. A consciência ficou cauterizada, que machucam as pessoas da própria família com palavras cruéis. E depois vão orar como se a presença de Deus, do Espírito Santo, fosse algo que você pudesse acionar com um botão. Como se sente ao ver? Isso é verdade. Estamos só na metade da mensagem. Hoje vamos passar um pouquinho. Pare
de camuflar sua fé. Deus não se impressiona com a sua porcelana exterior. Ele vê o lodo no fundo do cálice. Se o pecado menor já não te faz chorar, você não amadureceu. Você está cego, cega. Acorde hoje, antes que seja tarde demais. Você ainda não é um crente maduro espiritualmente falando. Você é um doente terminal, em estágio avançado de cegueira espiritual e precisa da cura de Deus. Agora, o quarto engano profundo que mantém um crente tradicional em estado de coma profundo é a ilusão geográfica. É o falso conforto de crer que a mera proximidade com o sagrado garante a salvação. Talvez muitos crentes modernos tenham construído toda a vida ao redor do templo da igreja, e é no templo da igreja que se converteram, não a Cristo, mas a igreja. Igreja nunca salvou ninguém. Esses crentes conhecem o horário de cada culto, saibam o nome de cada irmão, cada irmã, mas o convite de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, vai além das paredes do templo e das redes sociais. Você está fisicamente imerso no ambiente cristão e por isso o seu cérebro carnal conclui: eu estou no meio do povo de Deus, logo eu sou de Deus. Mas deixe-me mostrar a você um homem que tinha a melhor geografia espiritual da história. Foi um dos apóstolos de Jesus. O seu nome, Judas Iscariotes. Pense no currículo de Judas Iscariotes. Ele não faltava os cultos. Ele caminhou lado a lado com o próprio Filho de Deus, Cristo Jesus, por 3 anos. Ele ouviu o sermão do monte na primeira fila. Ele viu cegos enxergarem e mortos ressuscitarem. Judas Iscariotes chegou a ser o tesoureiro do ministério de Jesus, um cargo de extrema confiança que hoje em dia seria dado apenas aos irmãos mais antigos, respeitados de uma igreja. Judas beijou o rosto de Cristo Jesus. Ele comeu na mesma mesa com Cristo Jesus. Judas Iscariotes tinha a aparência perfeita de um crente aprovado. Mas enquanto ele abraçava a luz do mundo, a alma dele era um abismo de trevas. Estar na igreja não significa absolutamente nada se Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, não estiver em você, pelo Espírito Santo, selado. Muitos crentes modernos são como aquele galho seco amarrado ao tronco da árvore viva. Eles estão amarrados à igreja pelas cordas da tradição, da amizade e do hábito, mas a seiva
do Espírito Santo não foi mais por dentro das suas veias ainda. Muitos perecerão eternamente sentados à sombra do púlpito. O inferno está repleto de indivíduos que conheciam os hinos, que entregavam suas ofertas, choravam durante as pregações, mas que nunca entregaram suas vontades secretas a Cristo Jesus. Está perto do fogo, não aquece quem se recusa a acendê-lo no próprio coração, fogo espiritual do Espírito Santo. A pior condenação será daqueles que foram arrastados para o abismo dentro dos bancos das igrejas. A proximidade física com a igreja é uma das piores das anestesias, porque ela blinda com a autoavaliação. Preste atenção. Quando o pastor prega sobre arrependimento, balançam a cabeça e pensam que a mensagem não é para mim, é para eles, para os outros. Sua arrogância tradicional, irmão, impede que você perceba que a espada da palavra de Deus está apontada para a sua própria garganta. Abram suas Bíblias, Lucas 13, 26 e 27. Lucas 13, 26 e 27. Disse Cristo Jesus: então direis, comíamos e bebíamos na tua presença. Ensinavas em nossas ruas. Lucas 13, 26. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Disse Jesus Cristo. Pare e preste atenção nessa frase. Comíamos e bebíamos na tua presença. Lucas 13, 26. Isso é um retrato exato do crente, mas vive como um rebelde. A resposta do juiz rasgará a eternidade com a frieza aterrorizante. Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Eles, irmãos e irmãs, conheciam o vocabulário, conheciam as músicas, conheciam a doutrina e conheciam a liturgia, mas o relacionamento era uma fraude unilateral. O seu tempo de igreja não torna íntimo de Cristo Jesus. Se a sua mente passa os cultos vagando pelos problemas do dia a dia, e se você tem mais intimidade com coisas secundárias do que com o quarto secreto da oração, a sua presença no prédio da igreja é apenas uma zombaria à santidade de Cristo Jesus. Muitos crentes modernos estão encenando uma peça de teatro para um auditório vazio, e Jesus não julga o figurino, julga a raiz. O quinto engano, 6, o quinto engano que sela o caixão do crente adormecido é a falsa paz. É a perigosa ilusão da ausência de guerra
Muitos crentes modernos olham para a sua vida hoje, a rotina é estável, a sua conta bancária não está um caos. Muitos crentes modernos frequentam os cultos na quarta-feira e ao domingo voltam para casa e dormem a noite inteira sem grandes sobressaltos. Muitos não sofrem perseguições pela fé, não enfrentam grandes batalhas espirituais e o diabo parece ter esquecido de tais. Diante dessa calmaria absoluta, a mente carnal desses crentes modernos conclui. Aí bate no peito, igual o publicano e pecador. Jesus está me abençoando. Olha o que eu tenho. Estou no centro da vontade do meu Senhor. Mas deixe-me fazer um diagnóstico brutal do estado de muitos crentes hoje. A paz que muitos sentem não é a paz de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, que excede todo entendimento. A paz que muitos sentem é a paz de um cemitério. Irmão, presta atenção. Vamos hoje avançar um pouquinho mais, tá? Fica firme, fica tranquilo. Ninguém briga em um cemitério. Ninguém ataca um cemitério. Vai lá, abre o caixão, dá na cara do morto. Ninguém faz isso. Sabe o motivo? Os mortos não oferecem resistência. Esse estado de letargia deveria ser travado na porta da entrada do templo, ainda mais na consciência de cada crente. Você sabia? Se você nunca cruza com o diabo em seu caminho, é porque provavelmente você e eles estão caminhando na mesma direção, dentro de igreja. Ai, meu Deus do céu. O inferno não desperdiça munição atirando em cadáveres. Se a sua vida espiritual não tem lutas, perseguições, agonias e oposição implacável das trevas do diabo, não é porque você venceu a guerra, é porque você se rendeu sem dar um único tiro. Pense nisso com máxima honestidade que lhe resta. Qual foi a última vez que você travou uma guerra sangrenta e violenta contra a sua própria carne? O profeta Amós clamou contra a complacência de Israel. Palavras que hoje ecoam diretamente para muitos que sentam no banco da igreja com a consciência anestesiada. Amós, capítulo 6, versículo 1. Amós 6:1. Ai dos que estão sossegados em Sião e dos que estão confiados no monte de Samaria, que são chamados de principais homens das nações, as quais entra a casa de Israel. Amós 6:1. O diabo não precisa atacar a vida de muitos crentes modernos. Quer saber o motivo? Se prepare para mais 10 minutos. O crente moderno espiritual, com nome limpo,
e sentado no banco da igreja, todos os domingos, em estado de coma espiritual, é o melhor agente disfarçado que o inferno poderia ter. Ele é inofensivo, não evangeliza o vizinho, nem as pessoas com que tem contato, porque tem vergonha. A sua espada enferrujou dentro da bainha e a trincheira do evangelho foi transformada em uma sala de estar. Porque o império das trevas gastaria energia atacando um soldado que está dormindo no posto de vigia. Muitos crentes modernos pararam de ser uma ameaça ao diabo, ao inferno, há anos. A falsa paz é o último anestésico que o diabo injeta na alma antes que ela caia no abismo. Muitos confundem o silêncio de Cristo com a sua aprovação. Mas o silêncio não é uma bênção para quem parou no tempo. O silêncio é um sinal aterrador de que você foi entregue aos seus próprios ídolos. Se a sua religião não custa a morte do seu ego diariamente, se não lhe traz oposição do mundo, se não causa dor quando você falha, a sua fé é uma fraude. Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, não chamou você para viver em um retiro de aposentados espirituais. Ele o chamou para tomar uma cruz, e a cruz nunca será um lugar confortável. Finalizando o sexto e mais aterrorizante sintoma do seu coma espiritual é a surdez seletiva do orgulho. Você ouviu esta mensagem até aqui. A espada, a palavra de Deus, rasgou sua rotina, o seu passado, o seu falso moralismo e a sua falsa paz. Mas o seu cérebro viciado em religiosidade está, nesse exato momento, tentando se defender. Enquanto você ouve estas palavras, você está pensando: nossa, o irmão fulano precisava muito ouvir isso. Vou mandar o vídeo, essa pregação para ele. Você usa o julgamento sobre os outros como um escudo para não deixar que a espada, a palavra de Deus, perfure a sua própria carne. Conheço essa dureza de coração. Vou cravar uma verdade que deveria lhe arrancar lágrimas de desespero. É infinitamente mais fácil arrancar um belo da sarjeta ou uma prostituta do bordel e levá-los ao arrependimento genuíno do que acordar um membro de igreja cheio de justiça própria. O pecador lá fora sabe que está sujo e precisa de salvação. Crente moderno, adormecido, porém está coberto pela armadura da sua própria moralidade, e a flecha da palavra de Deus bate no seu peito como se fosse o super-homem ou Mulher Maravilha e cai no chão sem causar nenhum arranhão.
o Deus vivo, nesse momento, está batendo na couraça de pedra dos corações endurecidos pela tradição. Se você, como crente moderno, ouviu esta advertência e mais uma vez deu as costas, fugindo, fingindo que está tudo bem com você, olha, você está cometendo um suicídio espiritual à vista de todos. Você pode estar fisicamente dentro de sua casa, mas seu coração vagou para um abismo escuro, onde a voz da palavra de Deus já não ecoa. Chegará o dia, está muito perto do que a sua rotina o deixa perceber, em que o sono espiritual será interrompido de forma violenta e irresistível. Todos nós vamos acordar do túmulo da morte, lá no caixão. Concluindo, o crente fiel vai acordar. O ímpio vai despertar, que os homens que passaram décadas dormindo nos bancos das igrejas vão abrir os olhos. A única diferença é o lugar onde estarão quando a consciência finalmente despertar. O grande terror da eternidade para o crente moderno adormecido não é o fogo. O grande terror inicial é o choque esmagador de descobrir que toda a sua vida religiosa foi uma ilusão e que o tempo para mudar e se deixar transformar, o coração acabou. A Bíblia pinta um retrato mais aterrorizante desta vida em Mateus 25, de 1 a 13, na parábola das 10 virgens. Preste muita atenção. Todas as 10 eram virgens. Todas usavam roupas limpas. Todas tinham lâmpada nas mãos. Todas conheciam o noivo. Todas estavam no ambiente do casamento e todas dormiram. Mas, quando o grito soou à meia-noite, Mateus 25, 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Mateus 25, 6. A tragédia foi revelada. 5 daquelas pessoas da igreja acordaram, olharam para suas próprias lâmpadas e perceberam que a chama estava morrendo. Elas tinham aparência, o título, o tempo de igreja e o conhecimento, mas não tinham azeite. Faltava a presença íntima, viva e secreta do Espírito Santo. Faltava a comunhão de portas fechadas que o hábito religioso nunca poderá substituir. E quando elas, as 5, correram numa maratona de desespero para tentar comprar o azeite na tenda, no supermercado, não tinha. O noivo entrou e a porta se fechou. Imagine, irmão, a agonia desse momento. Tente colocar sua mente na pele de alguém que esteve na igreja a vida inteira, que doou dinheiro, que ocupou cargos, batendo com os punhos ensanguentados numa porta trancada,
gritando na escuridão. Mateus 25, 11 e 12. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, 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 Kyrios, Kyrios, abre a porta, abre a porta, abre a porta! E a resposta de Cristo, atravessando a madeira, rasgando a alma, foi dada com frieza de um juiz. Mateus 25, 12. Mas ele respondeu: em verdade, vos digo, não vos conheço, não vos conheço. Às vezes eu choro ao pensar nos crentes modernos, tradicionais, que caminharam ou caminhariam de olhos vendados para a perdição. Não há tragédia maior do que a de uma alma que desce ao abismo, ao inferno, segurando a Bíblia e cantando o hino. O inferno não guarda um desespero mais profundo do que a chegada de um homem que passou a vida inteira empalado no berço da igreja apenas para abrir os olhos do tormento e descobrir que a sua fé era uma invenção da própria conveniência. Muitos crentes modernos construíram sua vida sobre o fato de que um dia levantaram as mãos em um apelo, foram batizados. A porta está se fechando. O juiz, Cristo Jesus, não vai olhar para a sua ficha de membro, ele vai olhar para a sua lâmpada. Onde estão as marcas da sua cruz? Onde está a sua fome da palavra de Deus? Onde está o seu desespero por pureza? Se a sua religião não arranca lágrima de você hoje, essa será o motivo do seu ranger de dentes amanhã. O alarme do incêndio está tocando. Você pode negligenciar esta pregação, sentir-se julgado, virar de lado e voltar a dormir o sono da morte. O diabo vai gostar disso. Mas, se você tomar a atitude mais violenta e dizer: Senhor, salva minha alma, converta-me ao teu Espírito Santo hoje. Não quero ser um sepulcro caiado. Senhor, salva minha alma. Ele vai ouvir você, vai restaurar você e salvar você. Mas faça isso de coração e de alma aqui e agora. Siga e obedeça a Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, e não pense mais nada. Comece agora em Cristo Jesus